Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. Isso significa que o caráter interno de uma pessoa inevitavelmente se manifesta através de ações, palavras e atitudes. Jesus, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15, fala sobre pessoas que entrariam no rebanho de Cristo com um ensino e essas pessoas, elas iriam para causar toda sorte de problemas, de confusão, de contendas. Jesus chama essas pessoas de falsos profetas, e ele revela que essas pessoas são lobos devoradores, ou seja, ele revela a alma dessas pessoas. Que o lobo faz o quê? Despedaça a presa. Então, o objetivo desses falsos profetas é despedaçar você, é despedaçar a igreja de Cristo, é arruiná-la completamente até que essa igreja ela desapareça, ela deixe de existir, né? Então Jesus fala, olha, acautelai-vos, porque essas pessoas elas vão entrar com aparência de crente, se vestindo de ovelha, mas o interior dessas pessoas é um interior ruim, um interior cruel, que produz um fruto muito ruim. Olha o que ele diz: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Ou seja, dá para colher alguma coisa boa das ervas daninhas? Não. Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Jesus deixa claro, a árvore boa ela tem essência divina, porque ela está ligada a Cristo. E ela sabe que sem ele nada pode fazer. Ou seja, essa pessoa não pode fazer nada sem Cristo. Mas a árvore má, ela não está ligada a Cristo. Por isso ela produz um fruto ruim. As atitudes que vêm do coração são completamente opostas à obra que o Espírito Santo faz na vida do crente. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, aqui é um divisor de águas para que nós possamos observar, né, a atitude dessas pessoas e dizer, olha, realmente não dá para dar ouvidos a essa pessoa. Por quê? Porque tudo aquilo que ela fala não aponta para Cristo. Porque um falso profeta, ele, ainda que fale sobre Jesus, Jesus não é a parte essencial de sua mensagem. Jesus não é importante para ele. Tudo é importante, todos os assuntos, as filosofias desse mundo, tudo é importante para ele, mas Jesus não. Então, daí já fica mais fácil de você observar. Essa pessoa que tem essa atitude, ela vem para causar divisão na igreja. Então, essas pessoas fomentam assuntos que vai fazer com que os irmãos fiquem brigando uns com os outros. Toda aquela obra da carne que nós lemos em Gálatas 5, a partir do versículo 19, que produz inimizade, porfias, né, emulações, pessoas que também gostam de ficar massageando o seu ego. São pessoas que não têm a verdade em si, tudo é mentira nelas, tudo. E elas têm um desejo muito grande de ver as pessoas tropeçando na palavra. São aqueles que Jesus fala lá em Apocalipse, no capítulo 2, sobre a igreja de Pérgamo, que segue os ensinos de Balaão, as doutrinas de Balaão, que é o quê? Lançar tropeços, para que os irmãos errem o caminho, fujam da verdade, principalmente saiam da graça de Deus. É esse o objetivo deles. Então, a igreja precisa observar, sim, fazer prova do caráter das pessoas, do fruto delas. E o Senhor diz aqui, olha, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Jesus está falando que naquele grande dia, Deus vai fazer com que essas pessoas, elas vão para o castigo eterno. Mas a palavra do Senhor também diz, através dos seus santos apóstolos, principalmente Paulo falou sobre isso, que a liderança da igreja tem que tirar o iníquo do meio. Porque esse iníquo vai contaminar a igreja de Cristo. E o líder tem que ter zelo. Zelo pela igreja de Deus. Ele foi constituído ali para cuidar do rebanho de Cristo. E quando ele fica suportando demais essas pessoas, isso significa que ele não está obedecendo a palavra de Deus, não está se sujeitando à ordem divina. Ele tem que tirar o iníquo do meio, porque esse iníquo vai causar confusão.
Vai fazer com que a igreja seja dividida. Vai fazer com que os irmãos entrem em condenação. E não é esse o objetivo. Quando uma liderança é influenciada por esses falsos profetas, fica suportando essas pessoas no meio da igreja, faz com que acabem não suportando aqueles que nós temos que suportar, que são os nossos verdadeiros irmãos. Que muitas vezes nossos verdadeiros irmãos são ingênuos, não são tão experimentados na palavra, né? São mais fracos na fé. Mas são irmãos, são pessoas que foram salvas por Jesus. Acabamos ali suportando os maus e debruçando muito tempo em cima deles. E isso vai enfraquecendo a liderança da igreja, consequentemente enfraquecendo a igreja de Cristo. Mas às vezes você que está me ouvindo não está numa posição de liderança, mas você é um crente salvo em Jesus. Você não deve compactuar com essas pessoas. O salvo em Cristo Jesus, né? Como ele deve proceder? Ele deve se afastar desse iníquo. Não deixar que as influências dele venham te prejudicar. E se aquele falso profeta ele está dirigindo a sua igreja, meu irmão, você precisa sair desse meio. Você tem que prestar atenção. Jesus está deixando bem claro, você não pode ser pastoreado por um falso profeta. Você não pode ser guiado por uma pessoa que está ali para mudar a forma da igreja, para tirar a centralidade de Cristo da igreja. Não, não é isso. Você tem que estar envolvido com uma liderança que, apesar das muitas dificuldades que enfrentam, mas ela está sujeita a Cristo, a obra que o Espírito Santo de Deus faz no meio da igreja. Muitas vezes as pessoas elas ouvem uma mensagem como essa e falam, não, mas no próprio capítulo fala que nós não podemos julgar, né? Não julgueis para que não sejais julgados, não tem nada a ver com isso. Jesus está falando para não julgar o seu irmão. Você precisa ter cuidado com o seu irmão. E nós sabemos quem são os nossos irmãos. Mas Jesus está falando aqui que não podemos tolerar aquele que, dizendo-se irmão, é perverso. Ele é um falso profeta. Ele vem com o intuito de destruir o corpo de Cristo. Porque nós precisamos identificar aquilo que não está dando certo. Aquilo que não está funcionando. Para ver o que está arruinando com a obra de Cristo. Para que nós não venhamos a parar, né, a deixar de produzir bons frutos. Nós fomos chamados para obedecer a Cristo. Se estamos ligados nele, nós temos que obedecer a ele e não obedecer a homens. Como o próprio apóstolo Pedro disse, importa obedecer a Deus do que aos homens. Que assim seja a vida de todos os cristãos, que obedeçam a Deus, a liderança constituída por Deus, do que obedecer a esses falsos e mentirosos.